A informação de hoje, histórias de amanhã. Um relato dos principais acontecimentos no país e no mundo. Apresentado pela Central TV Brasil, Agência Paranaense de Notícias. Bom dia, amigo e irmão. Agora o Jornal da Central TV Brasil. Notícias, prestação de serviços, cidadania, comentários, convivência urbana, utilidade pública, entrevistas, depoimentos, denúncias e sempre notícia verdade. Somos independentes. Em um minuto tem o comentário forte. O Jornal da Central Brasil TV volta já. Está começando No Ar da Tortuga, um programa feito para o agricultor que sabe aonde quer chegar. Deve-se ter cuidado com o excesso de palha ou serragem aplicados no solo, pois eles causam imobilização do nitrogênio, e à medida que se processa a decomposição, esse elemento é indisponível no solo. Por isso, é aconselhável suprir a terra com compostos ricos em nitrogênio. Outra boa dica é usar cinza de madeira, que é rica em potássio, para controlar as pragas e até algumas doenças na sua plantação. Boa colheita! E não se esqueça, câmara de ar nova é apenas 5% do custo da troca do conjunto rodante. Ou seja, é 5% de investimento seu e 100% da nossa força sustentando o seu negócio. No Ar da Tortuga tem mais borracha, mais resistência, mais durabilidade. No Ar da Tortuga tem mais dicas para você. Fique ligado. Agência Paranaense de Notícias. Precisão na informação. No Jornal da Central TV Brasil, o exercício de cidadania, com opinião forte. Amigo, esta notícia precisa de um comentário, logicamente. A Câmara dos Deputados teve um reembolso para os deputados no valor de 21,6 milhões de reais em despesas médicas. Isso a deputados federais que optaram por serviços de saúde particulares entre 2019 e julho de 2022. Volume monstruoso. Apesar de terem à disposição o departamento próprio para atendimento e plano de saúde, mesmo assim, os dados são estarrecedores e foram obtidos pela organização sem fins lucrativos Ranking dos Políticos, junto à Casa Legislativa. Isso, gente da nossa terra, amigo e irmão, é mais uma daquelas mamatas que os nossos deputados desfrutam com o seu dinheiro, logicamente. O número dos deputados na Câmara Federal é de 513. 513 excelências. Eu não me canso de dizer que essa turma aí não está nem aí por você. A intenção deste bando de gente é continuar mamando. Então, pergunto o que eles fizeram por vocês, irmãos. Nos últimos 4 anos, o que todos nós sabemos é que o seu empregado está ali na mamata, está só nas mordomias. E eles, para garantir o seu emprego, estão voltando para pedir o seu voto. Eu digo que eles arrancaram o seu salário e continuam pedindo mais para você. O teu salário é marginalizado. É super desvalorizado. A sua saúde, então, é um descaso. A sua segurança é mais que marginalizada. O seu direito de ir e vir foi proibido. Também roubaram isso de você. Esses deputados chegaram ao crime maior de rasgar a sua carta de cidadania e também de não respeitar a Constituição e muito menos foram denunciados. O judiciário se limitou a nada. Não denunciou nada. Não denunciou os prefeitos, não denunciou os governadores e não denunciaram ninguém
por desrespeitar a Constituição. Muito menos aquela instituição que se diz democrática, a Ordem dos Advogados do Brasil, também se calaram a respeito disso. E também calaram com o dinheiro fácil que conseguiram. Conseguiram muito dinheiro com a pandemia. A pandemia trouxe às autoridades desse país muito dinheiro. E agora está chegando a sua vez, irmão. Existe dia e hora marcado. E também o lugar para você fazer isso. Para você fazer uma limpeza. A oportunidade agora é sua, é minha, é nossa. Você pode colocar essa gente, sabe aonde? Eles merecem ir para os quintos dos infernos. E você, eleitor, pode levar eles com mais facilidade. Então faça isso em outubro. Aperte o dedo e confirme. Toque porta fora essa gentalha. O Jornal da Central Brasil TV volta já. Esta é a Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Carnes especiais, cortes nobres, assados com requinte e muita qualidade. Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Qualidade não custa caro. Qualidade com preço justo. Carnes frescas e assadas é na Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos, a tradicionalíssima de Matinhos. Agência Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Os deputados aprovaram na Assembleia Legislativa do Paraná 5 propostas que tratam de crédito especial ao Orçamento Geral do Estado para o ano de 2022. As matérias incrementam nos investimentos do governo um total de 9 bilhões de reais a serem divididos para as áreas de educação, segurança pública, meio ambiente e assistência social. Os textos avançam em primeira discussão e em segunda votação também ao longo de 2 sessões ordinárias, sendo uma do dia e outra antecipada também. Isso dispensando a votação na redação final, portanto aprovadas. Todas as propostas agora seguem para a sanção ou veto do governador do estado. A esquerda colocou no papel como deve ser a composição na Câmara Federal a partir de 2023 no Paraná. E esse resultado é baseado principalmente na composição das chapas, articulações internas e as apostas eleitorais de cada legenda no estado e a distribuição do fundo eleitoral para permitir que o candidato tenha acesso aos maiores números de eleitores. Para deputado federal, o PSD deve conseguir 6 cadeiras. Federação, PT, PCdoB e PV, 4 cadeiras. O PP, 3. O B, 3. A Federação, PSDB, CND, 1 cadeira. O MDB, 2 cadeiras. O PL, 2 cadeiras. O Podemos, 2 cadeiras. O SD, 1 cadeira. Republicanos, também 1 cadeira. PROS, 1 cadeira. PSD, 1 cadeira. PDT, 1 cadeira. Rede, também 1 cadeira. E Patriotas, 1 cadeira. Estas são as avaliações dos especialistas. O portal da Câmara de Curitiba agora conta com o Banco de Ideias Legislativas, ferramenta que deve ampliar a participação popular no Legislativo e também na tomada de decisões para a nossa cidade. É só preencher um formulário online e propor a criação, alteração ou revogação de leis municipais. Se adotada por um vereador ou uma comissão da Câmara Municipal, a sugestão pode inspirar um projeto e depois se transformar em uma lei para a cidade de Curitiba. O Jornal da Central Brasil TV volta já. Aqui, frutas, verduras e mercearia Caiobá.
Espaço com requinte e qualidade para melhor atender. Os doces sabores das frutas, as qualidades das hortaliças, as propriedades das verduras, os indispensáveis tubérculos, as forças das raízes. Frutas, verduras e mercearia Caiobá. Produtos para alimentação, laticínios, frios, especiarias, enlatados, embutidos e uma carta de vinhos. Frutas, verduras e mercearia Caiobá. Avenida Juscelino Kubitschek, 2021 em Caiobá, Matinhos. Entregas em domicílio no telefone 99520-4141. A confiança, a garantia e principalmente a tradição em mecânica, em elétrica, em injeção eletrônica, em alinhamentos e também balanceamentos fazem da Cell Auto Center uma referência na cidade de Matinhos. Mecânica leve e pesada, contando com os mais capacitados profissionais. A Cell Auto Center mantém socorro 24 horas de segunda a domingo. Avenida José Arthur Zanlucci, 2180. Agência Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Olá, tudo bem? No programa de hoje você tem que prestar muita atenção porque o tema é assédio sexual no ambiente de trabalho. Esse tema é importante e acontece muito. A prova do assédio sexual é bastante complicada. E o assédio sexual está previsto, está tipificado no artigo 216-A do Código Penal. Esse artigo prevê como assédio sexual as condutas reiteradas com objetivo de conotação sexual, vantagem sexual do superior hierárquico para inferior hierárquico. E ele acontece nas relações de trabalho. Então é importante, a gente está falando aqui do ambiente de trabalho, que o empregador saiba que, mesmo que ele não cometa diretamente o assédio sexual, ele vai responder na esfera trabalhista pela conduta perpetrada por outro trabalhador ali, por outro gestor que tenha cometido essa conduta perante outra inferior hierárquico, por exemplo. E não existe definição com relação a gênero. Então isso pode acontecer também entre homossexuais, não é só entre homem e mulher, pode acontecer também entre homossexuais. Então não existe uma definição somente contra mulheres, como eu falei, pode ser também com qualquer gênero. Outra coisa muito importante que a gente observa na prática é que se acontecer algum tipo de reciprocidade nessas cantadas, nesse tipo de investida do chefe para a subalterna, não caracteriza assédio sexual. Então é importante que não tenha reciprocidade. Mandou uma mensagem convidando para um jantar, falando que para você conseguir tal cargo, você vai ter que ir para a cama comigo. Algumas coisas assim que acontecem na prática que a gente vê. Não pode ter concordância, reciprocidade da vítima, porque senão descaracteriza assédio sexual. Essa informação é extremamente importante. Até a semana que vem. A projeção do mercado financeiro para a inflação de 2022 caiu pela 8ª semana seguida. Segundo o Boletim Focus pelo Banco Central, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, considerado a inflação oficial do país, caiu de 7,02% para 6,82%. Em uma semana a 4 semanas, as expectativas do mercado eram de um IPCA em 7,3% neste ano. O Boletim Focus é uma publicação que reúne a projeção de cerca de 100 instituições do mercado financeiro para os principais indicadores econômicos do país. A expectativa de inflação para 2023 também caiu de 5,38%, projetados há uma semana, para 5,33%. Agora, para 2024 e 2025, as projeções de inflação mantêm-se em 3,4% e 3%, respectivamente.
Senadores, representantes do governo, da Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, dos planos de saúde de médicos e familiares de paciente, discutiram em uma audiência pública o projeto de lei 2033, que altera a legislação atual para estabelecer hipóteses de cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar. Sob a relatoria do senador Romário, o texto, já aprovado pelos deputados, obriga os planos de saúde a cobrirem procedimentos terapêuticos e tratamentos fora da lista estabelecida pela Agência Nacional de Saúde, ANS. Imigrantes com mais de 18 anos que estiverem interessados em aprender a língua portuguesa gratuitamente podem se inscrever para o projeto Portas Abertas, Português para imigrantes da Prefeitura de São Paulo. O projeto, já em andamento, tem o objetivo de oferecer o ensino da língua em todas as regiões da cidade. O curso é oferecido em 11 escolas da rede municipal de ensino e o aluno pode se inscrever na escola, onde o imigrante pretende frequentar as aulas em qualquer momento do semestre letivo, independentemente da condição migratória e documental. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou que a inflação pode terminar o ano abaixo de 6,5%, mas que ainda não há motivos para a celebração, pois a inflação continua persistente. Quando olhamos para o Brasil, vemos uma inflação persistente, mas que está em queda. Este ano, a inflação vai ficar em 6,5%, talvez um pouco menos, mas não vamos celebrar isso porque ainda temos um grande trabalho pela frente, disse Roberto Campos. O ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, determinou que o presidente Jair Bolsonaro e o Congresso Nacional se manifestem sobre uma ação direta de inconstitucionalidade promovida pela Confederação Nacional dos Servidores e Funcionários Públicos das fundações, autarquias e prefeituras municipais, contra a lei que altera diversos dispositivos da Lei de Improbidade Administrativa. A ação questiona especificamente 17 pontos da lei que, segundo a Confederação, geram retrocesso no combate à corrupção. O Jornal da Central Brasil TV volta já. A presença fotográfica dos ausentes. As imagens do ontem e do hoje se encontram no amanhã graças a muita dedicação e experiência de serviços prestados. A T-Color Foto perpetua imagens com muita tecnologia. Revelações, fotos e impressões diversas em tamanho e padrão. Edição, produtos, equipamentos, suporte técnico e o mais importante, muita garantia nos serviços prestados. T-Color Foto, tudo para imagens na Conselheiro Laurindo 506, 3222-1015. A Casa Osório resgata a tradição do melhor servir em um desfile dos melhores vinhedos do mundo. Uma rica carta de vinhos para quem gosta de qualidade. Casa Osório, bebidas finas, licores, uísques, vodka, cervejas, bomboniere e mercearia e todos os prazeres do vinho. Casa Osório. Agência Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Olá, meus amigos, eu sou o Solomar Rockenbach, sem tititi. Hoje eu venho aqui falar da nossa cidade, a capital dos curitibanos, e extensivo aos 399 municípios de nosso estado. Porque o que a gente tem observado é que em todas as cidades por onde passamos, os governantes, ou seja, os prefeitos e vereadores, estão preocupados sim em melhorar a qualidade de sua cidade, em especial nas ruas, na pavimentação das ruas dessas cidades. No entanto, nos causa uma grande preocupação. Muitos acidentes vêm ocorrendo com pessoas com deficiência física, pessoas idosas. Por quê? Porque os nossos governantes não se preocupam com a construção das calçadas, sem acessibilidade, um verdadeiro desrespeito àqueles que mais precisam de transitar com segurança, que são as pessoas que têm essa necessidade especial. Meus amigos,
Um exemplo está aqui, as ruas asfaltadas, nem calçada existe, aqui é Curitiba, a capital dos curitibanos. A hora é essa, senhores prefeitos, senhores vereadores, vamos prestar atenção nas calçadas de nossas cidades. Esse é o meu recado de hoje, aqui é Solomar Huckenbach, sem tititi, de olho no olho com você. O presidente ucraniano Zelensky afirmou durante a segunda reunião internacional, plataforma da Crimeia, que a guerra contra a Rússia só vai terminar quando a Ucrânia reconquistar o território anexado por Moscou em 2014. É necessário que a Crimeia seja libertada para que se chegue à verdadeira vitória, para que o direito internacional seja restabelecido, declarou o líder ucraniano. Tudo começou na Crimeia e deve terminar lá na Crimeia, acrescentou e prometeu aos cidadãos que são de lá ou que moram lá para voltar ao território e fazer parte da Ucrânia. Só assim a guerra vai terminar, disse o comandante. Além de deixar a cidade mais verde, plantar árvores é uma medida efetiva para conter o avanço das temperaturas e suas consequências. Quem quiser contribuir para uma Curitiba ainda mais sustentável, pode buscar mudas gratuitas nas administrações regionais. Ao todo, são 5.000 mudas e serão entregues de graça para a população. A ação acontece todos os meses e faz parte do projeto 100.000 árvores. As entregas acontecem enquanto durar os estoques. Enviadas pelo Horto Municipal da Barreirinha, cada regional tem direito a 500 mudas disponíveis. O diretor de produção vegetal da Secretaria do Meio Ambiente, José Ribeiro Roloff, conta que é necessário o preenchimento de um cadastro simples, como o local e as características do plantio para que seja fornecida a muda mais adequada a cada interessado. Obra que ligará Pirituba a Lapa, em São Paulo, está parada há 2 anos. A ponte, que é aguardada pela população há pelo menos 40 anos, tem um custo total estimado de quase 400 milhões de reais. Um dos funcionários do canteiro de obras confirmou que, depois de 7 anos de execução, a previsão é que a obra possa terminar só no ano de 2023. O viaduto ligaria os bairros passando pela Marginal Tietê, Rodovia Anhanguera e Rodovia dos Bandeirantes. Mesmo com a obra parada, o local sofreu com um acidente em 2019, quando uma das passarelas caiu na Marginal e a Prefeitura de São Paulo informou que o ocorrido foi responsabilidade do consórcio Constran. A passarela de serviço desabou sobre um ônibus de viagem em um caminhão. Também, em Curitiba, as obras da linha verde, ninguém consegue informar quando será concluída. O governo da Colômbia indicou o ex-guerrilheiro e filósofo Manuel Alberto Casanova para o comando do Serviço de Inteligência do país sul-americano. É a primeira vez que o indicado não tem qualquer vínculo com as Forças Armadas colombianas, assim como o presidente Gustavo Petro. Casanova deixou a luta armada em 1990, como parte do acordo de paz assinado pelos guerrilheiros do grupo M19. Ex-chefe de segurança do partido Aliança Democrática, sigla criada a partir do pacto que determinou a saída da luta armada. Alberto Casanova atuou também, mais recentemente, no sistema de ensino técnico da Colômbia e também trabalhou com a exportação de café.
Quase metade dos vereadores de Curitiba tentará uma vaga ou na Assembleia Legislativa ou na Câmara dos Deputados em outubro. Serão 17 candidatos, sem contar a candidatura de Renato Freitas, cassado pela Câmara e que também está nesta disputa por uma vaga de deputado estadual. Nas últimas eleições, os vereadores de Curitiba não têm tido muita sorte nas eleições gerais. Em 2016, nenhum vereador conseguiu se eleger para outro cargo. Em 2020, apenas Goura, do PDT, conseguiu uma cadeira na Assembleia Legislativa. Para deputado federal, nenhum vereador consegue se reeleger há mais de 24 anos. A última vez que isso aconteceu ocorreu em 1998, quando 2 membros da Câmara de Curitiba foram eleitos para o Congresso. Na época, os eleitos foram Iris Simões e Gustavo Frutti. O Jornal da Central Brasil TV volta já. O tradicional e aconchegante restaurante Bife Sujo apresenta cozinha de qualidade servindo diariamente buffet com saladas, pratos quentes e carnes. O restaurante Bife Sujo tem quase meio século da mais tradicional e festejada feijoada da cidade. Sempre às quartas e sábados. Bife Sujo, Saldanha Marinho, 479, Centro de Curitiba. Agência Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Agora a alegria do povo, futebol com Zé Domingos e Birubiru. Alô, Johnny, tudo bem, Johnny? Tudo bem, Zé Domingos? Tudo bem, Biro? Um abraço a todos. Bom, Zé, 7h, Fluminense e Corinthians. Depois, mais tarde, o São Paulo pega o Flamengo, Zé. São grandes times do futebol brasileiro, tanto é que chegaram a esta fase decisiva da Libertadores da América. São equipes capacitadas. O Fluminense vive um grande momento. Observei o Fluminense jogando contra o Coritiba, gostei do Fluminense, se bem que o adversário não ofereceu resistência nenhuma, facilitou a vida do Fluminense. Mas o Fluminense tem excelentes jogadores, tem um padrão de jogo bem definido. O Fluminense certamente terá boas condições em superar o Corinthians, mas Corinthians é Corinthians. Corinthians tem tradição de camisa, tem uma das maiores torcidas do mundo. O Corinthians é uma força. Então é um jogo de prognóstico difícil, muito difícil. Fluminense e Corinthians. E Flamengo e São Paulo. São Paulo e Flamengo. Acho muito difícil o São Paulo suplantar o Flamengo. Porque o Flamengo está jogando também de forma sensacional, exuberante. Assisti o último jogo do Flamengo, é uma velocidade espantosa, toque de bola perfeito, penetrações incisivas, é um belo time. O elenco, né, Zé? E exatamente, Biro, exatamente onde iria chegar a conclusão sobre o Flamengo. O elenco do Flamengo... O Flamengo tem Gabigol, o Flamengo tem Pedro, o Flamengo tem Arrascaeta, o Flamengo tem Marinho, depois entra o Everton Ribeiro. O Flamengo tem jogadores realmente sensacionais. Tem um volante tal de João Gomes, ele joga por ele e por mais 3, 4, joga demais. O Flamengo realmente é um timaço. E todo bom time começa por onde? Por um bom goleiro. E o Santos, aquele mesmo Santos revelado pelo Atlético Paranaense, é simplesmente sensacional. Um goleaço. Vai ser certamente um encontro de times fortes e grandes. Um grande jogo e emoções fortes. Valeu, Johnny. Valeu, Zé. Valeu, até a outra. Mais notícias logo mais no Jornal da Noite. Notícia Verdade. Jornalismo com responsabilidade pública.
Agência Paranaense de Notícias.